E saiu a aula da robótica, até que enfim, né? Essa aula que tanto vocês me cobram para eu planejar aqui e divulgar e postar aqui no Instagram, né? Que é a aula de introdução da robótica e do nosso queridinho Arduino Uno, né? Hoje eu vou mostrar um pouquinho do básico do Arduino Uno para vocês. Não vou me estender muito porque tem muita coisa por vir ainda, muito trabalho, muito projeto que eu vou divulgar, que eu vou postar aqui. Então, espero que vocês acompanhem. Tirem dúvidas, tá? Qualquer dúvida me manda mensagem no direct, onde que seja, que vai ser um prazer responder vocês. Meu nome é Pedro, né? Sou técnico da equipe aqui da OBR de Araraquara. Dou aula de robótica, sou professor de robótica e de programação envolvendo Arduino Uno, ESP32, Raspberry Pi e entre outros microcontroladores, né? Olha, gaguejando aqui. E programas, né? Vamos lá aqui, sem mais delongas. O que é a robótica, né? O próprio nome já fala, mas a gente vai ter que definir o que é robótica. Não é apenas, um robô, moveu ali, pô, é a robótica, Pedro. Não, não é assim. Vamos lá. A robótica tem a união de três coisinhas, gente. Três áreas muito importantes, né? Que é a área da mecânica, que é toda a estrutura do robô. A roda, o chassi, o corpo dele em si, né? É toda a parte que sustenta ele, né? Eu vou dar um exemplo como, né, ser humano. O nosso corpo, a estrutura, os ossos, músculos, né? São a parte mecânica, como é no caso do robô. Agora a parte eletrônica, como está aqui, ó, eletrônica, é toda a alimentação que alimenta o sistema, as baterias, os componentes, né? É toda a parte eletrônica do robô. E, como disse no exemplo, no ser humano, a parte eletrônica alimenta nós, né? Vamos dizer o cérebro, né? Que comanda todo o nosso corpo. Aqui a programação, né? Já é a parte inteligente do robô, que é a parte invisível, onde nós programamos diferentes funções e ações para o robô fazer, né? E também podemos usar como exemplo o nosso sistema nervoso, né? Sistema parasimpático, simpático, para dar de exemplo no robô, né? Bom, então sem essas três áreas não teria como a robótica existir, né? É uma precisa da outra. A mecânica precisa da eletrônica, a eletrônica precisa da mecânica, a programação precisa da eletrônica funcionando, porque senão não vai ligar, não vai dar bom, vai dar curto ali, vai parar de funcionar de vez, né? Então, todas são muito importantes na robótica. E por que aprender robótica? Não é só porque é legal, gente. Não é só porque é divertido, porque é prático, né? A robótica desenvolve muita coisa do aluno. Uma delas é o raciocínio lógico, né? Estimula a criatividade do aluno na hora da construção do robô, né? E ensina a resolver problemas, não só do cotidiano, mas também problemas complexos, né? Em relação a projetos futuros aí, né? Então, não só por diversão, vamos dizer assim, né? A robótica não tá ali para você fazer um robozinho, às vezes, e tá bom. Então, estimula, desenvolve muita habilidade que a gente nem imagina, né? Isso aqui é uma delas só que eu listei, mas tem várias outras aí que lista bastante, desenvolve bastante, quer dizer, o aluno. Vamos lá, o Arduino. O que é o Arduino? Gente, o nome Arduino, eu vou falar um pouquinho da história dele em uma outra aula, é, como que ele surgiu e tudo mais, mas eu vou adiantando um pouquinho. Ele surgiu na Itália, né? Se eu não me engano, lá em 2003, por aí, e foi crescendo bastante. Então, ele foi um dos primeiros microcontroladores. Microcontroladores, olha, eu tô que nem um cebolinha aqui falando, né? Pelo amor de Deus, cortando um R trocando um R por L. Que vergonha, né, Pedro? Mas tá aqui na minha mão, como eu mostrei no começo do vídeo,
Esse aqui é o Arduino Uno, né? Tem vários outros, tem o Mega, tem o Nano, né? Mas esse aqui é o mais utilizado, né? O mais em conta também, que está crescendo bastante hoje em dia, né? Vamos lá, o que é o Arduino, né? É uma placa eletrônica programável, um microcontrolador, viu? Agora eu não errei. Controla motores, LED, sensor. Então a gente pode dizer que ele é o cérebro do robô. É nele que a gente vai ligar toda a parte eletrônica, né? E também programar. Então ele é o cérebro, a cabeça do robô. Que a gente vai utilizar em maioria dos projetos aqui. A gente utiliza o Arduino ou o ESP, né? O Arduino a gente começa para os iniciantes porque é mais fácil de entender, né? A sua ligação e tudo mais. Então a gente começa pelo Arduino. Usa uma linguagem simples. A linguagem do Arduino de programação é C++, né? Uma linguagem bem didática, bem tranquila de aprender. Não só mais que Python, né? Porque é minha linguagem favorita, mas C++ é muito bom também. Ideal para iniciantes, né? Como podemos ver aqui no slide. Então, anota aí, Arduino é como se fosse o cérebro do robô, onde a gente utiliza os componentes ligados neles, a gente que liga. Em cada pininho desse, que eu vou mostrar depois, tem uns pininhos aqui, e a gente faz a ligação nele, e onde a gente pluga no computador. Eu vou mostrar depois, numa câmera mais perto, né? Bom, conhecendo um pouco do Arduino Uno, aqui nos slides, as principais partes dele. Ele é composto por pinos digitais, que vai de 0 a 13. Esses pinos digitais têm PWM. O que é o PWM, Pedro? PWM nada mais que é onde é o pulso eletromagnético, né? O pulso elétrico, que a gente utiliza bastante em motores, também LEDs. Então, é onde define um pulso, né? Então, vamos supor, na elétrica, temos a corrente contínua, né? Quem trabalha com energia contínua aqui, corrente contínua. E a corrente contínua, né? Vai assim, contínua. O próprio nome diz, é reta. Né? Não é que nem alternada, que ela vai viver de parábolas, assim, né? Subindo e descendo, que é no caso das tomadas, né? Então, o PWM ele dá um pulso, né? Vamos dizer, um pum, e aí aciona. Então, ela não fica contínua assim, ele serve para dar esse pulso elétrico nos componentes que a gente tá ligado na porta, que vai de 0 a 13. Temos também os pinos analógicos. Esses pinos analógicos a gente pode ligar os sensores, né, como termômetro, sensor de umidade, que é ele que vai aferir, né, receber a informação dos sensores, né. Então, eu vou mostrar depois, senão vocês não vão conseguir ver aqui pela câmera. Então, os pinos analógicos, né, não é uma coisa, né, 0 e 1, que nem digital, 0 e 1. De analógico não, é variável, né, pode ser 0, tal, 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 número quebrado ali, e a gente utiliza os sensores neles. 5 volts e o GND, né, 5 volts, alimentação do Arduino, a gente utiliza 5 volts nele, e o GND, que é o negativo, também ele tem duas portas GND para os nossos projetos. Né? E a entrada USB, que a gente pluga no computador, para a gente passar todo o nosso código maravilhoso para o Arduino. Cara, alguma dúvida? Tá tranquilo? Tá dando para entender, pessoal? Comenta aí embaixo, tá? Que tá acabando, prometo, só mais 2 slides aí. E o que podemos fazer com com o Arduino, né? Semáforo automático, dá para fazer, colocando 3 LED, um vermelho, o amarelo e o verde, né? E programar o tempo de cada um. Um portão com sensor de luz, usando um sensor LDR, que quando tem luz ele aciona, ou não tem ele não aciona, fica em estado neutro. Então dá para fazer isso também, é bem legal. Para fazer maquete, gente, para fazer maquete isso daí é muito legal ver o portão acionando assim, tipo, chegou uma luz ali do carro, dá exemplo, né? E aí o portão abre e tal. Lógico, né? Isso não teria segurança alguma na vida real, mas é um exemplo de um protótipo. O robô seguidor de linha, pulei aqui, né? O termômetro digital. A gente pode usar, plugar na entrada analógica, né? Um termômetro, e fazer ele mostrando na telinha LCD a temperatura do ambiente, né? Ou a temperatura dentro de algum
pote ou objeto, né, com sensor lá dentro. E o robô seguidor de linha, né, que é a categoria que a gente participa aqui no SESI, o BR de resgate, né? Onde a gente faz um robô que tem que seguir uma linha. Eu já postei, acho que nos stories vocês já viram. Uma linha que eles têm que seguir aquela linha por diversos obstáculos, mas ele tem que seguir a linha, não pode sair da linha. Que a linha é uma fita isolante, né? Então tem que fazer o robô seguir toda aquela linha sem desviar dela. E o sistema de irrigação automático, né? Dá para fazer um sistema aqui com sensor de umidade colocado no solo, num vaso de planta, detecta quando a terra estiver seca, vai acionar uma mangueirinha que possa sair água na planta e a planta, né, beber a água, coitadinha. Então a gente pode usar vários projetos para automatizar a nossa casa, nosso trabalho, nosso dia a dia, né? Então facilita bastante. Eu tenho uma plantinha em casa que eu utilizo o sistema e tá há meses lá, 100%, e tá top, assim, aciona e tudo mais. É bem bacana. Bom, vamos lá. Opa, deixa eu voltar aqui. Bom, acabou pulando um slide ali, eu não estou conseguindo voltar, mas o que aprendemos hoje, né? Começamos explicando o que é a robótica, né? O que ela é, as três áreas da robótica, que é a mecânica, a eletrônica e a programação, né? Aprendemos também como funciona o Arduino Uno, de base, explicação bem simplória, né? Vimos os possíveis projetos para fazer com o Arduino Uno. Vimos também, né, as portas do Arduino Uno, analógica e digital, o que difere uma da outra, né? E o porquê de aprender a robótica, né? Então, essa foi as, né, 7 coisinhas aí para a aula de hoje, né? Eu espero que vocês tenham compreendido, entendido, né? Ficou alguma dúvida, me manda mensagem, me contata, que vai ser o maior prazer ajudar vocês, né? E é isso, gente. Obrigado a todos pela atenção, né? Algum feedback, se eu falei rápido demais, eu sei que gaguejei um pouco aqui, que de fato é a minha primeira aula gravada que estou fazendo, né? Sempre dou aula presencialmente e primeira vez que estou utilizando aqui a gravação, aula ao vivo assim. Então acabei gaguejando um pouco, mas espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. E é isso, gente. Um abraço, fiquem com Deus e até mais. Falou.